2025 chegou e está na hora de fazer aquela boa organização para o ano novo. Então, prepare os seus investimentos porque você está no Onde Investir em 2025 e nesse vídeo nós vamos te contar a perspectiva para os investimentos nesse ano, quais nossas preferências na renda fixa e na renda variável e, por fim, como dividir os investimentos na sua carteira. O ano anterior foi marcado por elevada incerteza sobre o rumo dos juros no mundo, com a inflação ainda sobre os holofotes. Aqui no Brasil, a piora da percepção de risco fiscal também contribuiu para acender a luz amarela do cenário inflacionário, que levou ao início de mais um ciclo de alta de juros. Agora em 2025, diante de uma economia aquecida e preços pressionados tanto no curto prazo quanto adiante, esperamos que o Banco Central siga elevando a nossa taxa básica de juros, levando a Selic ao patamar de 14,25% até o primeiro semestre desse ano. Com isso, o sol seguirá brilhando na renda fixa, tanto para os títulos pós-fixados quanto para os títulos atrelados à inflação. Mas o momento continuará pedindo seletividade e qualidade na escolha dos seus ativos para sua carteira. Nos pós-fixados, os títulos públicos e privados atrelados ao CDI ou à Selic devem continuar apresentando retornos elevados acima da inflação, diante da expectativa de que a Selic permaneça em patamares superiores a 2 dígitos ao longo de 2025. Já os títulos de renda fixa atrelados à inflação, os famosos IPCA+, continuam sendo uma excelente proteção dos seus investimentos contra a perda de poder de compra ao longo do tempo, a inflação. Para esses investimentos, enxergamos melhores retornos nos títulos de vencimento médio, a duration, de 4 a 6 anos, priorizando títulos isentos da cobrança de imposto de renda para o investidor pessoa física. Afinal, para investimentos atrelados ao IPCA, quanto maior for a inflação, maior será a sua rentabilidade bruta e, por sua vez, maior será o impacto do imposto na sua rentabilidade final. Vale lembrar que o aumento da percepção de risco fiscal no Brasil elevou ainda mais as taxas na maior parte dos títulos públicos, resultando numa rentabilidade historicamente alta para os títulos atrelados à inflação. Como exemplo, a gente criou esse gráfico para mostrar o quão rara é a rentabilidade atual dos títulos públicos atrelados à inflação. Dito isso, você pode se perguntar, mas se o momento é positivo para a renda fixa, por que a gente segue recomendando seletividade? Especialmente para quem vai investir em renda fixa por meio de crédito privado, como os CRIs, os CRAs e até as debêntures, a redução da rentabilidade adicional para assumir riscos tem chamado a atenção do nosso time, como você pode notar nesse outro gráfico que a gente criou. O aumento da demanda pela renda fixa levou a uma forte redução dos prêmios oferecidos aos títulos de crédito privado em relação aos títulos públicos. Afinal, quanto mais pessoas demandam um bem, maior é o seu valor, ou no caso da renda fixa, menor é a sua taxa. Assim, a rentabilidade adicional para correr riscos no crédito privado na renda fixa se reduziu consideravelmente ao longo de 2024. A gente chama esse movimento de queda dos spreads de crédito e ele deverá ser observado de perto pelos investidores agora em 2025. Ok, mas e a renda variável? Isso a Bruna vai te contar. O ano de 2024 foi de clima misto na Bolsa Brasileira, mas com a prevalência de dias mais nublados. Após um começo de ano marcado por expectativas de impactos positivos do início do corte de juros nos Estados Unidos e pela queda da Selic por aqui, o ano terminou com nuvens de incerteza global, somando-se a um cenário doméstico de elevação de risco, alta de juros e preocupações com o cenário fiscal. O resultado? Tivemos 7 meses de queda no Ibovespa até novembro, em contraste com apenas 4 meses de alta. Dá só uma olhada no gráfico de performance do Ibovespa em 2024, onde cada barra dessa representa um mês do índice. Bom, vimos que 2024 não foi um ano muito fácil para as ações brasileiras, mas o que esperar para 2025? O ano que se inicia deverá ser marcado pela continuidade da alta da taxa Selic, e juros altos tendem a impactar negativamente o investimento em ações por diferentes fatores, como a possível revisão de lucros das empresas para baixo. Falamos mais sobre esses impactos em outro vídeo que vou deixar aqui na descrição. Além disso, a piora da percepção de risco fiscal doméstico e as incertezas relacionadas ao novo governo Trump nos Estados Unidos adicionam ao sentimento de cautela entre investidores, devido à possibilidade de um período de inflação pressionada, juros altos e dólar forte.
Esse cenário tende a ser menos positivo para países emergentes, como o Brasil, e ativos de maior risco, ao pressionar o câmbio, os preços e os juros como consequência. E olhando adiante, essas questões devem seguir nublando o horizonte para a alocação em renda variável brasileira. Mas isso não significa que não haverão oportunidades, considerando investidores com perfil de risco e objetivos de longo prazo. E nesse sentido, vale destacar o ambiente micro das empresas como um elemento positivo, ou seja, fatores mais relacionados aos fundamentos das companhias. E como exemplo, temos os altos rendimentos de dividendos e recompra de ações vistos ao longo do ano. Além disso, alguns múltiplos, como o preço sobre o lucro de diversas companhias e do próprio Ibovespa, permanecem abaixo da média histórica, como podemos ver nesse gráfico aqui. E isso significa que muitos ativos estão sendo negociados a preços atrativos. E sendo assim, considerando toda essa balança de riscos, mantemos a recomendação de uma alocação de caráter mais defensivo na Bolsa Brasileira, com destaque para empresas que tenham balanços sólidos, maior qualidade em seus negócios, menores dívidas e comprovada resiliência em meio a um cenário macroeconômico mais desafiador. Dentre os setores, destacamos elétricas e saneamento, telecomunicações, financeiro e construtoras de baixa renda. Vale lembrar que essa abordagem mais seletiva e cautelosa também se aplica à escolha intrasetorial, ou seja, dentro de um mesmo setor, buscando empresas com características de maior resiliência dentro de cada segmento. Agora que você já sabe as nossas preferências para os investimentos no início de 2025, confira também a nossa sugestão de como diversificar a sua carteira em cada uma das classes de ativo, de acordo, é claro, com o seu perfil de investidor. E para conferir os nossos investimentos recomendados, todos os gráficos e as análises citadas nesse vídeo, confira no link da descrição nosso relatório completo de onde investir em 2025. Então eu quero saber onde você vai investir em 2025. Deixa aí nos comentários. Eu fico por aqui, até a próxima e tchau! Rico